Amém. Olá, que bom ver você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha no programa Viva, uma experiência real. Quem sabe hoje seja a sua primeira vez aí em sua casa, no seu computador, sintonizando nesse canal. E se esse é o seu caso, tenha certeza de que não é por acaso. Algo especial vai acontecer na sua vida. Deus tem um propósito a você. E com certeza Ele tem uma mensagem especial para sua mente, o seu coração, sua família nesse momento. Esse programa é gravado aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Nós estamos aí nos aproximando de maneira rápida da metade das mensagens da série atual que estamos desenvolvendo, intitulada Cultivando o Futuro. Nas 3 mensagens anteriores, nós analisamos algumas das características de uma vida plena, uma vida repleta de significado, de tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que nós necessitamos para viver de acordo com o propósito da nossa existência. Cada uma dessas características de uma vida plena nós podemos encontrar em um texto extraordinário, um texto maravilhoso no Novo Testamento, que tem sido a base do nosso estudo nessa série. E como eu já mencionei anteriormente, esse texto é conhecido como o fruto do Espírito. Ele se encontra na carta de Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5. E lá nós encontramos as características especiais dessa jornada, dessa vida com Deus. E se você não conhece ainda essa descrição de uma vida com significado tão especial, eu convido você a acompanhar comigo nesse momento a leitura do texto de Gálatas capítulo 5, dos versos 22 ao 23. O Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma destas coisas. E se você prestou atenção na sequência aí do fruto do Espírito, sabe bem qual é o tema de hoje. Paciência. Essa é a característica, a faceta do fruto do Espírito que muito provavelmente mais temos dificuldades. Pelo menos eu admito que comigo é essa a que mais preciso desenvolver. E você aí, hein? Você é paciente? Você é paciente? Eu acredito que nos últimos meses, em que nós fomos de uma forma ou outra afetados aí pela pandemia, esse foi um dos grandes desafios que enfrentamos, não é mesmo? Paciência. Aprendendo aí, para mim de uma maneira especial, novas formas de cumprir as nossas responsabilidades. Eu tenho certeza que você também, dentro dessa nova vida que a gente tem, esse novo normal. No meu caso, reuniões, conferências e principalmente ensinando classes via Zoom. E que dificuldade, haja paciência. Uma coisa é você lecionar uma matéria, por exemplo, geralmente as matérias que eu leciono são matérias intensivas, matérias de 7 a 10 dias, em que você tem 7 horas e meia, 8 horas de aula por dia. Imagine só fazendo tudo isso via Zoom. Haja paciência para nós professores e para os alunos também. E esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios para mim. Eu reconheço. Minha vida, já mencionei minutos atrás aqui, é exatamente vencer essa questão. Paciência. Eu uso a contenção dos conselhos que nós encontramos na Bíblia sobre exatamente esse assunto, sobre a paciência. O homem paciente, diz o sábio Salomão, vale mais do que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Uau! É muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Aqui ele compara, então, uma pessoa paciente, que vale mais do que um general, é ali que comanda exércitos, porque é mais difícil o controle emocional. Se você não tem paciência, você não consegue controlar as suas emoções. Esse é o ponto. Geralmente nós perdemos a paciência diante de circunstâncias que de uma forma ou outra mexem com nossos sentimentos. Quando temos aí expectativas que não são cumpridas.
quando as nossas emoções estão abaladas. E eu tenho certeza que você pode aí na sua mente lembrar de momentos em que você passou por situações como essa. Quais são algumas dessas características? Eu creio que todos nós temos o potencial inerente dentro de nós para perder a paciência. E como nós podemos perder a paciência de maneira rapidamente? Situações, eu quero compartilhar com vocês agora situações em que a gente chega a esse ponto, situações em que nós simplesmente perdemos a paciência. Acompanhe comigo. E uma delas que eu quero sugerir a vocês é quando nós somos interrompidos. Eu te pergunto, quem gosta de ser interrompido? Qual o sentimento que você tem quando você tem, por exemplo, um projeto para você terminar? No trabalho você tem data marcada e de repente o telefone toca e naquela ligação mudam completamente, por exemplo, o seu horário de trabalho naquele dia. Uma outra reunião que aparece e você agora fica com o coração dividido, te interrompendo. Ou quando você está ali tentando ler algo interessante aí na sua casa e a sua esposa te chama para jantar. E ela chama uma, chama duas, 3, 4 vezes por minuto para você vir, te interrompe. Ou quando você, quem sabe, tem algo em mente para fazer, você se planeja. Esse é o problema, a gente se prepara, a gente cria uma expectativa pessoal. Uma expectativa própria, eu quero fazer isso nesse momento. E você simplesmente não consegue avançar. Esse é o problema. Quando essa expectativa não é alcançada, quando você não consegue avançar segundo o seu plano, você tem ali uma circunstância, uma situação prontinha para perder a paciência. E essa tem sido uma das dificuldades do home office, de trabalhar de casa. Porque uma coisa é, depois que a pandemia veio, obviamente nós tivemos aí que encontrar meios para poder trabalhar, para poder continuar com as nossas atividades. E vem as crianças que têm que continuar também com seus estudos, também de casa. E houve um momento que lá na nossa casa a situação complicou de verdade, bem complicado. 3 adolescentes, eu e a Nereida, a Izzy, o Nico e a Gabi, os 5 precisando ter um home office, os 5 precisando ter um local para poder estudar, para mim, eu de maneira especial para trabalhar, a Nereida também. Que complicação, que complicação. Encontrar um momento para a gente poder trabalhar sem ser interrompido. E, obviamente, uma das dificuldades é conseguir internet para os 5. Eu tive até que mudar a velocidade em casa para poder os 5 funcionar ao mesmo tempo. E os desafios, um deles que enfrento um pouquinho, é que a Nereida está aprendendo algumas coisas específicas do novo trabalho que ela tem em casa ainda. Ela é enfermeira, mas trazendo algumas questões do hospital para casa, ela precisava continuar com suas responsabilidades. E quando eu estou trabalhando, de repente eu escuto. A voz é maravilhosa, né? Ela diz assim, amor, vem cá. Quando ela fala assim, eu já sei o que é, algum problema com o computador. Aí lá vou eu, tenho que parar o que eu estou fazendo. Eu tenho ali no meu escritório, vou até a sala de jantar, é lá que ela montou dela, e tento encontrar a solução. Diz, querida, ela me explica, eu escuto. Mas a cabeça está no que eu estava fazendo, né? Tenho que escutar com calma. E isso aí, a gente às vezes perde um pouquinho da paciência. Vai explicar rapidinho o que é, eu tento explicar para ela o que é, porque eu preciso voltar. A gente é interrompido. Em momentos assim, quando você é interrompido, geralmente a gente tem a propensão para perder a paciência. Não sei se já aconteceu com você, mas é uma realidade. Essa é uma situação, quando nós somos interrompidos. Mas tem uma outra. Uma outra situação que a gente também tem a facilidade para perder a paciência é quando nós somos incomodados. Ai, ai, ai. Uma das principais características dos nossos dias é esse incessante desejo, essa busca de viver de acordo com aquilo que convém a gente. A gente cria as nossas próprias conveniências, a gente cria o nosso processo. E quando a gente é incomodado, tudo aquilo que foge do nosso plano normal, aquilo que a gente planeja fazer, faz com que a gente perca a paciência. A paciência. É interessantíssimo. Dias atrás, preparando essa mensagem, escrevendo o que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou nesse momento num hotel e começo a escutar uma musiquinha. Sabe aquelas musiquinhas de brinquedinho de criança? Que os pais dão para o filho, para não incomodar eles, né? E fica aquele barulho do lado do quarto do hotel. Esse barulhinho. Ai, ai, ai. E eu ali tentando escrever sobre a paciência.
E o barulho me incomodando, o som me incomodando, o som. Eu pensei até em colocar fone de ouvido. Na hora que eu pensei em colocar fone de ouvido, aí que a coisa complicou, porque os pais decidiram sair do quarto e ir para o corredor para o elevador. E aí começaram a conversar, e a mamãe, e a vovó, e o papai, e o menino corre de um lado, corre do outro, e a musiquinha, e eu ali tentando escrever. O que acontece quando a gente é incomodado assim? E sons fazem isso. A gente perde a paciência. A gente perde a paciência, por exemplo, quando você está no trânsito, alguém buzina atrás de você, te incomoda. Situações que nos incomodam com o som ou com alguma atitude de alguém, geralmente nos leva a perder a paciência. Bom, já disse para vocês, né? É uma dificuldade que não é simples para mim vencer. Mas quando nós também ficamos irritados em uma outra situação, a gente também perde a paciência. Irritação, eu considero um nível acima do incômodo. É quando algo acontece e tira a gente de fato do sério. São aquelas situações totalmente inesperadas, em que quando acontece, geralmente você perde a paciência, perde a paciência. E mais uma vez, comigo geralmente acontece quando eu estou viajando. É incrível, é incrível. Vindo para cá, para São Paulo, ao nos prepararmos para fazer essa gravação, em meu voo inicial, tinha uma conexão em Chicago, voo inicial, vi no meu telefone, atrasado, 45 minutos. Tudo bem, eu tinha tempo, fiquei esperando, passaram uns 30 minutos, atrasado de novo. Falei, o que está acontecendo? Finalmente, chegou a aeronave, entramos dentro, um avião pequeno, e depois de estarmos ali dentro do avião mais ou menos uns 45 minutos, o piloto diz, pessoal, infelizmente vocês vão ter que voltar para o gate. E saímos do avião, resumindo a história que é longa, 4 horas e meia de atraso. E eu já angustiado, né? Preocupado em perder a conexão do voo vindo para o Brasil. Depois de esperarmos, e eu ligando para a Nerida, eu acho que não vai dar certo para me embarcar, não vai dar certo para embarcar. E minha preocupação é que se perdesse o voo, o que aconteceria? Eu só podia embarcar no outro dia e com isso meu teste de Covid venceria. Eu tinha que fazer outro teste, eu fiquei só imaginando a complicação completa se eu perdesse o voo. Finalmente, deu certo, consertaram o que precisava ser feito, o mecânico veio e trocou a peça, a gente fica preocupado se trocou certo, mas embarcamos. Chegando em Chicago, para pegar um voo para São Paulo, tinha que sair como um louco, porque o tempo estava, faltava só 50 minutos para o voo sair. Eu correndo, porque eles fecham a porta. Quando eu estou chegando, entrego o passaporte, já todo mundo praticamente dentro do avião, entrego o passaporte, o rapaz olha para mim e diz, senhor, cadê? Ninguém conferiu sua documentação. Como não conferiu? O senhor já embarquei no outro aeroporto? Óbvio que conferiu. Está tudo conferidinho, sou eu, olha aqui minha foto, sou eu. Não tem, alguém tem que conferir sua documentação. Já paciência, lá vou eu mostrar para outro, para ele olhar que sou eu. E nesses momentos, essas coisinhas pequenininhas do dia a dia, quando acontecem, nos irritam. E uma das principais causas, e nesse caso específico, eu não tenho dúvidas alguma, é pressa. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa velocidade. E geralmente a vida contemporânea, no século XXI, tudo acontece muito rápido. A gente não tem paciência o suficiente para esperar. Eu não sei se você já parou para pensar quando a gente está tão acostumado a viver de maneira rápida. Por exemplo, a gente usa o micro-ondas, rapidinho a coisa esquenta, você usa o computador. Quando você liga o computador, ele demora mais que alguns poucos segundos para ligar, você já fica nervoso. Em fast food, a comida tem que ser rápida. As pessoas mandam uma mensagem para você no WhatsApp, você tem que responder, ou você fica esperando, né? Você manda, não sei se já aconteceu com você, você manda e fica esperando aquele negocinho ficar azulzinho para ver se a pessoa leu ou não, né? Pressa, a gente quer tudo rapidinho. A gente sempre tenta fazer a grande maioria das coisas, as nossas atividades, o mais rápido possível. E quando a nossa velocidade, ou pelo menos a tua expectativa, é prejudicada, você fica irritado. E, consequentemente, você perde a paciência. Quando nós olhamos nessas situações, a gente percebe que paciência é algo que a gente precisa desenvolver. Pelo menos eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu mencionei para vocês 3 situações, não? 3 situações em que perdemos a paciência, momentos em que nós somos interrompidos, momentos que somos incomodados, momentos quando ficamos irritados aqui, e cada uma delas, as situações que eu descrevi para vocês, eu acabei de passar comigo só na última semana.
Nos últimos 7 dias. Esse, queridos amigos, é um assunto importante para nós. E para analisar esse tema da paciência, eu convido você a acompanhar comigo um dos mais extraordinários textos da Bíblia, que nos ensina profundas lições sobre a paciência. É lá que eu tento encontrar orientação para mim nessa área. É o 5º capítulo do livro de Tiago. Nessa pequena carta que a gente encontra no finalzinho do Novo Testamento, nós encontramos ali importantes conselhos, focando em 3 dimensões, 3 importantes dimensões desse assunto. Quando devemos ser pacientes, por que devemos ser pacientes e, quem sabe, a mais importante, como podemos ser pacientes. Quando, por quê e como. Vamos então à primeira delas. Eu convido você a me acompanhar essa primeira dimensão da paciência, quando devemos ser pacientes. E aqui eu quero sugerir a você que quando nós não podemos, queridos, controlar as circunstâncias, é o momento que devemos demonstrar paciência, quando nós não podemos controlar as circunstâncias. A realidade é que muitas coisas da nossa vida fogem completamente do controle. Fogem completamente do controle. Eu acredito que esse momento em que ainda vivemos as consequências da pandemia da Covid nos mostra que não há como você controlar todas as situações. E quando a gente perde o controle de algo, precisamos, de certa forma, desenvolver paciência. Eu não sei se já aconteceu com você, mais um exemplo para mim também, que é claro, como eu disse, sempre acontece quando estou viajando. Você já tem que ficar esperando dentro do avião por um período bem longo. Nesse último caso que eu mencionei a você, para mim foi só 45 minutos. Mas eu já tive situações de esperar por horas dentro de um avião. O que você pode fazer? Nada. Eles fecham a porta. Estão tentando ver o que está acontecendo. Eu tive uma situação, outra viagem em que entramos, todo aquele procedimento, explica, assiste o vídeo de segurança, faz tudo certinho, o avião faz o taxiamento, vai para a cabeceira da pista e de repente o piloto diz assim: temos um pequeno problema, temos que voltar para o portão. Ele voltou para o portão, todos nós saímos do avião, mexeram alguma coisinha, não sei o que foi, entrou todo mundo de novo, e todo de novo o vídeo, taxiando, parou, na hora que ia decolar, infelizmente, temos que voltar para o portão. Voltou para o portão, eu não estou brincando, isso aconteceu comigo. Saímos todos, esperamos, e depois já de algumas horas a mais, finalmente o piloto disse: agora, finalmente acho que resolvemos a situação. Só que na terceira vez, mais da metade dos passageiros não quiseram entrar. Eu disse: não, agora você não tem segurança nenhuma, não vou mais arriscar minha vida. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou controlar isso? Eu tenho que viajar mesmo? Eu fui. A vantagem foi que tinha poltrona vazia para tudo quanto é lado. Metade não quis entrar dentro. Não tem como controlar uma situação como essa. E muitas coisas da nossa vida a gente simplesmente não tem controle. Não temos controle. E aí vem o conselho de Tiago. Ouça com atenção. Ele diz o seguinte: mas sejam pacientes enquanto aguardam que o Senhor venha. Observem um lavrador que tranquilamente espera a preciosa colheita de sua terra. E aqui vem a parte que eu quero que você preste atenção. Vejam como ele tem que ser paciente até que caiam as primeiras e as últimas chuvas. E esse texto aqui, de certa forma, ele se encaixa perfeitamente no tema principal da nossa série, cultivando o futuro. Aqui o exemplo da agricultura. Qualquer tipo de plantação demanda diversos passos importantes. E, obviamente, quando você planta e você colhe, requer paciência, Quando você mora numa cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro grande centro urbano, num país como o Brasil, você não vê muito essa questão de plantação. Nesse momento, nós estamos morando numa região mais do interior, nos Estados Unidos, em que há muitas plantações, uma região de plantações perto de onde moramos. Maçãs, uvas, cerejas, tem até uns 2 campos de milho perto de casa. Eu digo para todo mundo, que a gente saiu de São Paulo, nós mudamos para a roça. E é interessantíssimo, porque é uma região que o inverno é extremamente rigoroso. Passamos ali 3, 4 meses com temperaturas baixíssimas, uma quantidade de neve tremenda. Toda a natureza dorme. No momento em que vem a primavera, a neve, obviamente, derrete, a gente percebe os lavradores se preparando. O preparo
das plantações. É impressionante. Quando eu estou caminhando, eu fico analisando, vendo, prestando atenção no que eles fazem. A maneira pela qual eles cuidam do solo. Eles fazem ali todos, eu não sei os passos certinhos, mas eles cuidam com carinho. E é lindo ver a maneira pela qual eles colocam a semente, com as máquinas. E poucos dias depois, poucas semanas, você consegue já perceber as plantinhas nascendo. Só que tem muitas coisas, e esse é o ponto aqui de Tiago, que o lavrador não tem como controlar. Obviamente, eu mencionei para vocês, ele tem que arar, ele tem que plantar semente, tem que fertilizar, cultiva, coloca água, ele cuida. Só que o lavrador não tem como controlar, por exemplo, o tempo, o solo, a chuva, o sol. O que ele precisa ser? Paciente. Esse é o ponto. Nós também precisamos desenvolver, queridos, paciência diante de situações que a gente simplesmente não pode controlar. Como mencionei a vocês essa situação desse voo, eu falei, não tem como controlar, tenho que esperar. Não há o que fazer. Há momentos que você não tem como controlar, e para isso precisamos ser pacientes. Queria compartilhar com vocês um artigo que li pouco tempo atrás, sobre esse artigo foi publicado pela Psychology Today, um jornal americano, científico da área de psicologia. O título do artigo é Depression and the Pandemic Fatigue, a depressão e a fatiga da pandemia. E é interessantíssimo as conclusões que ele chegou. Esse artigo afirma que praticar atos de gentileza, ouça com atenção, e paciência pode ajudar indivíduos e comunidades a lidar melhor com os desafios do momento e superar a fatiga da pandemia. As virtudes comprovadas ali em ser gentil, em ser paciente, também podem melhorar, e aqui menciona a saúde geral da pessoa, ativando substâncias químicas cerebrais que causam bem-estar, fortalecendo a mente, aliviando a dor crônica e fortalecendo a imunidade. Uau! Nunca pensei que ser paciente trazia tantos benefícios. E outros aqui, benefícios para a saúde pelos atos de gentileza e paciência. Incluem melhorar o bom humor, proteger o coração e retardar o envelhecimento biológico. Tá aí, você não precisa tomar remédio, é ser paciente, gentil. Quando devemos ser pacientes? Quando não podemos controlar as circunstâncias. Mas isso não é tudo. Nós também devemos ser pacientes, queridos, quando nós não podemos mudar as pessoas. Ai, ai, ai. Aqui já é outra dimensão, né? Uma outra realidade da vida humana é que há pessoas, e muito provavelmente, que aí você conhece algumas delas que estão do teu lado, perto de você, que nunca vão mudar em algumas das suas atitudes. E a única escolha é você aceitar essas pessoas como elas são e ser paciente com elas. O exemplo que Tiago usa para descrever e ilustrar, né, quão resistentes as pessoas são às mudanças e à vida de um profeta. Ele menciona que a principal função de um profeta, que na realidade é um guia espiritual nos tempos bíblicos, uma pessoa que era usada por Deus para trazer uma mensagem para um determinado grupo de pessoas, a principal missão de um profeta era levar essas pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus. Deus dizia para o profeta, eu quero isso deles. O profeta dizia e o povo tomava a decisão em obedecer ou não. E Tiago ele afirma o seguinte, ouça com atenção. Como exemplo de perseverança paciente no sofrimento, podemos citar os profetas que falaram em nome do Senhor. Interessante isso. Ele menciona como exemplo de perseverante paciência no sofrimento. Podemos citar os profetas que falaram em nome do Senhor. Por que ele menciona isso, hein? Porque, em outras palavras, não era sempre motivo de alegria ser um profeta de Deus, não. Por quê? Simples. Porque o profeta dizia, olha, Deus está dizendo isso para vocês. E as pessoas ignoravam. As pessoas não aceitavam. Por que você acha que Jonas não queria ir para Nínive? Ele sabia que a mensagem que Deus tinha dado para ele ia ser um problema. Primeiro, não sabia se ele ficava vivo quando ele falasse. E outra coisa, ele tinha certeza que as pessoas não iam vir. Na realidade, se não bastasse, as pessoas ignoravam as advertências. Quantos profetas foram mortos porque eles demonstravam ali a vontade de Deus às pessoas? As pessoas não ouviam, ainda eram hostis. Se colocavam contra os escolhidos de Deus. Ameaçavam eles de morte. E eu te pergunto, você já tentou mudar uma outra pessoa?
Tentou mudar o marido, a esposa, mudar o filho, a filha, mudar alguém no trabalho, mudar alguém na escola, mudar uma vizinha. Muitas esposas não são bem-sucedidas nesse programa, né? Como mudar meu marido em 5 dias. Tentam a vida inteira e não conseguem. Eu confesso para você, quando eu casei, meu sonho, né? Era que a minha amada, a Nereida, fosse dormir no mesmo horário que a minha mãe me ensinou. Lá em casa é impressionante. Se eu ligar às 7h30 da noite, 8 horas, eu já não pego mais meu pai acordado. Lá o povo dorme com as galinhas mesmo. Sempre 9, 9h30, no máximo. Já todo mundo dormindo em casa. Foi assim que a minha mãe ensinou. Casei, eu falei, que lindo, vai ser lindo minha casa, né? A gente vai dormir cedinho, eu gosto de acordar cedo. Depois que voltamos da lua de mel, eu falei, mas o que está acontecendo com essa mulher aqui? Para ela acorda depois das 9 da noite. Ai, que dificuldade. Por anos eu tentei convencê-la e, na realidade, desisti. E esquece. Na verdade, agora eu aprendi a dormir um pouquinho mais tarde para evitar problemas. Tem gente que não vai mudar. Nós temos que aprender a conviver com elas. Nós precisamos aprender a ser pacientes com as pessoas. Como pai, você precisa ser paciente. Você que é filho, você precisa ser paciente. Como professor, você precisa ser paciente. Como aluno, tem que ser paciente com alguns professores. Como marido, você precisa ser paciente com a esposa precisa ser paciente com o marido. E da mesma forma no trabalho, o empregado com o empregador, o amigo ali com outro amigo, nós precisamos ser pacientes. Por quê? Porque você sempre vai estar lidando com pessoas. E nós não temos o poder, e ouça com atenção, nem o direito de mudar as pessoas de acordo com a nossa vontade. Então nós devemos, queridos, ser pacientes, porque nós não podemos controlar as circunstâncias, porque não podemos mudar as pessoas, e quando também não podemos explicar os problemas. Essa é uma terceira realidade sobre a vida humana. É que existem situações que simplesmente a gente não tem como explicar. Nós não podemos explicar. A vida nem sempre é justa. E quando você tem que lidar com adolescentes, como eu estou passando agora nesse momento em casa, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Uma das intrigas grandes é o tal do uso do celular, né? Que dificuldade. E aí que você não tem horário, você tira e elas ligam, não, pai, isso não é justo, não é justo, isso não é justo, não foi assim com a outra ou com o outro. Eu digo, mas eu errei, filho, não vou errar com você agora. Eu digo para ela, paciência, filha, paciência. As coisas nem sempre acontecem como a gente deseja. Nem sempre a gente chega nesse final feliz em todas as situações da nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o porquê das coisas. A única alternativa, em momentos como esse, paciência, meu amigo. Paciência. O exemplo que Tiago usa nesse aspecto é Jó. Jó foi um homem que teve que aprender, queridos, a conviver com situações que eram aparentemente completamente injustas, sem explicação. E Tiago, ele de maneira clara apresenta Jó como um exemplo de alguém que enfrenta situações assim. Vocês sabem da perseverança, paciência de Jó. Estamos no momento de Olimpíadas, né? Jó, ele disputou as Olimpíadas do sofrimento. E no final ele pegou todas as medalhas de ouro. Um dos homens mais ricos dos seus dias. Jó possuía muito dinheiro, bens, muitos filhos, filhas. Um homem de sucesso, prestígio, status, poder. Mas de repente a vida de Jó mudou completamente. Ele perdeu tudo o que tinha em praticamente 48 horas. Todos os seus filhos foram mortos em um acidente. Ele perdeu os seus rebanhos. Ele faliu completamente, sem piedade. Ainda foi acometido de uma terrível doença. Ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Menos uma coisa. Menos a mulher. E a mulher de Jó chega para ele e diz o seguinte: amaldiçoe a Deus e morra. Uau, que apoio, hein? Com uma mulher dessa aqui, para que ter amigo, hein? Jó perdeu tudo menos a mulher. E eu pergunto para você, se tudo que ele tinha era essa doçura de esposa, que vida esse homem
teve em suas mãos ali. Tudo que lhe resta é esse amor de esposa aqui. Amaldiçoe a Deus e morra. Uau! Mas a pior parte da história é que Jó simplesmente ele não entendia por que tudo aquilo tinha acontecido. Ele não fazia ideia qual era a razão do seu sofrimento. A grande pergunta? A mesma que a grande maioria de nós fazemos em situações assim. A gente pergunta, sabe o quê? Por que eu? Por que eu? Por que eu estou sofrendo? E quando nós vamos ao livro de Jó por 37 capítulos, os 37 primeiros capítulos do livro de Jó, Deus está em completo silêncio. Deus permanece em absoluto silêncio. Deus não dá sequer uma dica para Jó sobre o que estava acontecendo. Deus conhecia as circunstâncias, mas Jó não. E qual é a lição aqui? Quando Deus está em silêncio, nós precisamos, queridos, ser pacientes. Eu vou repetir para você que está em casa. Quando Deus está em silêncio, é o momento que nós precisamos ser pacientes. Paciência, queridos, do ponto de vista espiritual, na verdade nada mais é do que aprender a esperar. É aprender a confiar em Deus. Paciência significa confiar mesmo quando Deus não te dá a resposta clara para os seus porquês. Mas eu quero convidar você agora para irmos à segunda dimensão da paciência que eu mencionei minutos atrás. Vimos há pouco quando ser pacientes e agora eu gostaria de rapidamente passar com você por que devemos ser pacientes. Por que devemos ser pacientes? E a primeira razão é essa. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Isso mesmo. Nós precisamos ser pacientes porque Deus tem todas as coisas sob o seu comando. Deus tem todas as coisas sob o seu controle. E Tiago também afirma, exatamente nessa área, no verso 8, vocês devem ter paciência, repousando os seus corações na certeza derradeira, a vinda do Senhor está bem próxima. Devemos viver confiantes no que ele menciona aqui? Na vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. E querido amigo, querida amiga, por 3 vezes nesse texto, ao você ler, e eu convido você aqui, faça isso, pegue sua Bíblia e leia Tiago, essa pequena carta, em especial capítulo 5. Por 3 vezes ele menciona um evento. Ele menciona a volta de Jesus. E eu queria que você ouvisse com atenção o que eu vou dizer para você nesse momento. A Bíblia fala muito mais sobre a segunda vinda de Jesus, que ainda está por acontecer, do que sobre a sua primeira vinda, que aconteceu há mais de 2000 anos. Quem sabe para você é uma surpresa. Talvez você não saiba, mas Cristo prometeu voltar. Você sabia disso? Você conhece, por exemplo, os sinais da sua vinda? Cristo mesmo, quando esteve por esse mundo, ele menciona alguns sinais do que aconteceria antes do seu retorno, antes da sua segunda vinda. Esse é o maior e mais importante acontecimento que hoje nós aguardamos na história do nosso planeta. E na realidade é por essa razão que nós existimos como denominação. Eu mencionei no início a vocês que essa nova semente faz parte da comunidade dos adventistas do 7º dia ao redor do mundo. E no nosso nome é exatamente essa convicção. Adventista significa que nós aguardamos o advento, a volta de Jesus. Por essa razão, nós existimos. E obviamente nós estamos aí enfrentando os resultados diretos dessa pandemia. Mas em pouco tempo essa comunidade ela vai estar uma vez mais de portas abertas para receber você e a sua família. Aqui nesse local, semanalmente, você tem a oportunidade de estudar a Bíblia e viver preparado para quando Jesus Cristo cumprir a sua promessa. Então, se você mora na região central de São Paulo, simplesmente vá à internet, digite lá Nova Semente, você tem o endereço, será uma alegria a comunidade recebê-lo aqui. Mas quem sabe, se você não mora em São Paulo, na parte central, no interior, em qualquer estado do Brasil, procure aí perto da sua casa
Uma igreja adventista, onde você poderá aprender. E você vai poder se preparar para esse momento extraordinário que nós aguardamos. A volta de Jesus. E o Mestre Jesus Cristo, Ele mesmo afirmou, de maneira tão extraordinária, um dos mais belos textos que nós encontramos no Novo Testamento. A promessa é essa. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E Cristo continua dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Extraordinário, não? Ele disse, eu voltarei. Eu vou voltar para vocês. E por que você acha então que Tiago faz a conexão entre a volta de Jesus e paciência, que é o tema dessa porção que ele está escrevendo? Porque a segunda vinda de Cristo é a maior prova de que Deus está no comando de todas as coisas. E eu espero que você ouça a aconteceu que eu vou dizer agora. Não importa o que hoje acontece no Brasil, nas manifestações políticas em prol ou contra o governo atual. Não importa o que acontece na Europa, com o desemprego causado pela pandemia ou as crises de nacionalismo que nós vemos em diversos países europeus. Não importa o que hoje acontece em partes da África ou da Ásia, que mesmo com o aparente desenvolvimento em alguns países, outros sofrem com a superpopulação, falta de estrutura, falta de alimentação. Não importa. Não importa o que acontece na Austrália, que aparentemente estava livre da Covid, mas dias atrás parece que eles estão agora desesperados, buscando meios para evitar um lockdown do país completamente, por mais uma vez. Não importa. Não importa o que acontece hoje nos Estados Unidos, com a tremenda polarização. E eu moro lá, sei do que estou dizendo. Tremenda polarização política. Ou, quem sabe, essa expectativa de um possível crescimento financeiro que estamos aguardando lá. Não importa nada disso. Por quê? Porque a despeito do que líderes, governantes digam, Deus é que está no comando. Hoje, queridos, a história como nós a conhecemos, ela caminha para um final. E tudo de acordo com esse livro, de acordo com a carta de amor de Deus a nós, de acordo com a sua revelação. Tudo está dentro da agenda de Deus. Em outras palavras, nada é surpresa para Ele. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e a vontade dEle vai se cumprir. Por que ser paciente? Porque Deus está no comando. E além disso, nós devemos ser pacientes, porque Deus, além de estar no comando, Deus recompensa a paciência. Tiago, ele também afirma, lembre-se de que atribuímos a palavra benditos aos que perseveraram com paciência. O que isso significa? Significa que vale a pena ser paciente. A nova versão internacional da Bíblia, ela traz o mesmo texto da seguinte forma: consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Querido amigo, querida amiga, vale muito mais a pena ser paciente do que impaciente. Pense comigo. O seu trabalho será melhor se você for paciente ou impaciente? Seus negócios serão melhores se você for paciente ou impaciente? Seus relacionamentos serão melhores se você for paciente ou impaciente? E além das bênçãos que você pode colher hoje ao ser paciente, você ainda receberá a recompensa no futuro por manter essa atitude. O próprio Jesus Cristo, o Mestre, ele disse, bem-aventurados serão vocês
quando por minha causa os insultarem, perseguir e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Vocês percebem? Ele diz aqui de maneira clara: grande é a recompensa de vocês nos céus. A recompensa. Quando alguém o ataca, quando alguém o insulta, quando alguém o incomoda, o irrita, não retribua. Seja paciente. Mas por que, pastor? Porque há uma recompensa para você. Mas a gente precisa ser honesto aqui. Uma das mais fortes inclinações naturais que nós temos como seres humanos é retribuir tudo aquilo que a gente recebe, não é mesmo? Se você me machuca, eu machuco você. Se você me critica, eu critico você. Se você me acusa, eu acuso você. Se você me agride, eu agrido você. Mas Deus está aqui nos ensinando que nós precisamos ser pacientes e ir contra essa natureza humana. E obviamente você pode estar perguntando, mas será que isso é possível? Será que é possível? Quais são os segredos para que a gente possa de fato desenvolver a paciência? E para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria de ir à última dimensão relacionada com a paciência. Até agora vimos quando ser pacientes, ou quando nós perdemos a nossa paciência. Vimos também as razões, os porquês. Mas eu quero, nesse momento, dizer com você a dimensão prática. A virtude de poder aprender a esperar. Afinal, como podemos desenvolver paciência? E aqui vai. Minha primeira sugestão e conselho a você, usando a palavra de Deus: espere com tranquilidade. Você se lembra do exemplo do lavrador que Tiago mencionou e nós lemos minutos atrás? Eu vou ler uma vez mais para você. Ele diz: observem o lavrador que tranquilamente espera a preciosa colheita de sua terra. Antes eu explorei a experiência do lavrador e deixei de lado uma palavra para poder, nesse momento, de uma maneira especial, apresentar a você. Ele diz: aquele que espera tranquilamente. Ele espera com tranquilidade. Aí eu te pergunto, por que o lavrador espera com tranquilidade? Como é que ele consegue esperar tranquilamente? Por quê? Por uma simples razão. Ele já fez a sua parte. Na verdade, o lavrador ele não planta semente e sai de férias por 6 meses. Não. Ele espera tranquilamente a colheita, mas ali perto, porque ele sabe que o momento certo vai chegar para colher o fruto daquilo que foi cuidadosamente semeado, daquilo que foi cuidadosamente ali com amor, cultivado. Ele espera o resultado. No livro dos Salmos, nós encontramos a seguinte declaração: é por isso que eu espero o Senhor agir. Espero que Ele cumpra as promessas que fez. Então, o que você tem esperado que Deus faça na sua vida? Seu casamento mudar? Sua situação financeira estabilizar? Trabalho melhorar? Está esperando a pandemia passar? Como você está esperando? Ou melhor, em quem você está esperando? Em Deus ou em você mesmo? Deus, ele afirma nos antigos escritos do profeta Isaías: aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Aguarde, espere com tranquilidade em Deus. Os resultados serão sempre positivos. A Bíblia também diz que é bom esperar. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Espere com tranquilidade. Além disso,
Para que você possa desenvolver paciência, você também tem que aprender a esperar. Espere sem reclamar. Alguns, eles não se importam em esperar, desde que sempre tenham como reclamar da situação. Para desenvolver paciência, nós precisamos também controlar, sabe o quê? A nossa boca, a nossa língua. É por isso que Tiago ele também disse de maneira clara: não se queixem uns aos outros. Alguns aparentemente adoram descrever, ou melhor, desenvolver o dom espiritual do criticismo, da reclamação. E que triste é ver gente assim. Em outras palavras, se você quer aprender a esperar, você também precisa aprender a esperar em silêncio, sem reclamar, sem se queixar. Então você vive se queixando da vida? Vive se queixando de outras pessoas? Se você tem essa atitude, dificilmente você vai aprender a esperar e, consequentemente, não vai desenvolver a paciência na sua vida. Pouco tempo atrás eu li um pôster que dizia mais ou menos o seguinte: existem 2 tipos de pessoas: as que reclamam dos seus problemas e as que fazem algo a respeito dos seus problemas. Com verdade nós encontramos aí, não? E esse algo que nós podemos fazer, em grande parte, está relacionado com o desenvolver a virtude da paciência. Seja paciente e espere sem reclamar. Aguarde pela atuação de Deus na sua vida. Em relação à história humana e às suas promessas, ele afirma: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Repito, seja paciente e espere sem reclamar. E finalmente, para que você possa de fato desenvolver a paciência, apenas recapitulando: espere com tranquilidade, espere sem reclamar. E a terceira atitude é: espere com confiança em Deus. O autor do livro dos Salmos diz o seguinte: mas agora, Senhor, em que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Colocar nossa esperança, nossa confiança em Deus é a melhor maneira de desenvolver a nossa paciência. Escuta, mas você pode estar pensando: essa não é a maneira de desenvolver fé? É isso mesmo. Eu fico feliz que você chegou a essa conclusão, porque paciência, na realidade, é uma forma de fé. Ser paciente, esperar com confiança em Deus, revela a sua fé. A Bíblia, queridos, está repleta de pessoas, a Bíblia está repleta de mulheres, como você e eu, que tiveram que aprender a confiar. Homens e mulheres comuns que tiveram que esperar pacientemente para ver o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Noé esperou 120 anos antes da primeira gota de água cair do céu. Abraão esperou 90 anos para ouvir pela primeira vez o choro do filho prometido. Caleb e Josué tiveram que esperar mais 40 anos para ver finalmente a conquista da terra prometida. A grande maioria dos homens e mulheres que cumpriram o propósito de Deus em suas vidas tiveram que passar por uma escola, a escola da espera, pelo treinamento que gera paciência. E tanto você quanto eu, nós temos que passar, queridos, pela mesma experiência, se nós desejamos ter paciência. A mesma experiência se nós sonhamos desenvolver fé, se sonhamos desenvolver essa atitude extraordinária de confiança plena em Deus, em nossa vida. Eu sei que muitas vezes é difícil ter que esperar por outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente espera por algumas pessoas, a gente passa por aqueles sentimentos que eu mencionei para você no começo. Nós nos sentimos irritados, incomodados.
Mas muito mais difícil é esperar por Deus. Porque a gente tem pressa. A gente quer tudo de acordo com a nossa velocidade, no momento que nós queremos, de acordo com os nossos desejos. Ele não. Não do jeito que nós buscamos, do jeito que nós queremos. Só que Deus, ele busca desenvolver algo em nós. E é por isso que Paulo afirma de maneira extraordinária e categórica o seguinte: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. Ouça com atenção. E a paciência desenvolve em nós força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Extraordinário isso. Você percebe a sequência? Esse texto fala sobre problemas, tribulações. Quando eles vêm, são ferramentas, situações que Deus permite em nossa vida para que nós possamos, aqui como Paulo menciona, desenvolver o quê? Ele diz para que ajuda-nos a aprender a ser pacientes. Problemas, tribulações nos ajudam a desenvolver a paciência. Na sequência ele diz que isso força o desenvolvimento da força de caráter em nós. Somos burilados, somos transformados, somos moldados. Tribulação, paciência, transformação. E o que acontece na sequência, ele menciona, é que se desenvolve confiança, se desenvolve esperança. E o resultado final, fé. Essa é a sequência. Essas são as consequências, queridos, de aceitar com paciência as circunstâncias que Deus permite em nossa vida. E quem sabe você está pensando: pastor, mas a minha vida é tão complicada, passo por tantos problemas, quão difícil é ser paciente. Eu mencionei no começo para você de que hoje você está aí na sua casa assistindo esse programa, não é por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E se por acaso problemas surgem, dificuldades aparecem, tribulações estão no seu caminho, Deus está permitindo situações para que você possa passar exatamente por esse processo. Porque através das tribulações você pode desenvolver paciência. A paciência vai trazer para você essa transformação, a força de caráter. E o resultado? Perseverança. O resultado? Confiança. E finalmente, fé. Mas como eu posso ser paciente? Repetidas vezes mencionei uma palavra para você hoje. Espere. Aprendendo a esperar. Nós só podemos aprender sobre a verdadeira paciência através da espera em Deus. Aprendendo a esperar nele. O mesmo Deus que pacientemente Ele espera por você. Ele espera por você, por mim, por cada um de nós. A Bíblia diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus, Ele é paciente com você, comigo. Deus hoje, Ele está esperando por você e por mim. Deus está esperando por nós. Ele está esperando pela oportunidade de habitar de maneira completa no seu coração. Ele quer morar de maneira completa na sua casa, estar com a sua família, habitar dentro de você. E por isso eu te pergunto, e te desafio na realidade:
por que não permitir que hoje Ele venha e tome conta de maneira completa da sua vida? Ele poderá então dar para você o poder que você precisa, o poder necessário para que você seja a pessoa paciente que você tanto busca ser. E querido amigo e amiga, não há como ser essa pessoa paciente que você tanto sonha sozinho. Permita que Ele viva em você. Paciência. Essa também é uma das facetas do fruto do Espírito. E se você busca um futuro de acordo com o propósito, o plano de Deus para a sua vida, plante e cultive essa semente. E o fruto da paciência, o fruto da espera, o fruto dessa fé inabalável será certamente uma realidade na sua vida. Então, o que você está esperando? Uma decisão é necessária e eu não posso decidir por você. Essa escolha é você quem faz. E a minha sincera oração é que hoje você possa dizer para esse Deus: Senhor, eu te escolho, eu te aceito. Habita em minha vida. Senhor, me ajude a ser paciente. Senhor, me ensine a esperar em confiança, completamente por Ti. Eu convido você a dizer isso a Ele nesse momento, através de uma singela prece. E quem sabe você pode usar minhas palavras, para que possam ser as tuas, nessa entrega a Ele. Vamos orar. Bom Deus, Senhor, quando olhamos o fruto do Espírito, as características daqueles que vivem uma vida plena, uma vida de propósito, uma vida centrada no sonho que o Senhor tem a cada um de nós como seres humanos. Vemos ali a importância, como já vimos, do amor, da alegria, da paz. Mas, bom Deus, agora, de maneira específica, precisamos entender quão importante é a nós a paciência. Muito provavelmente o desafio que muitos de nós enfrentamos, quem sabe o maior desafio. Mas, bom Deus, nós precisamos entender que é possível quando aprendemos a esperar pacientemente, a desenvolver essa confiança e essa fé plena, completa e restrita em Ti. Por isso suplico, Pai, Tua bênção, Tua direção a esse pai, a essa mãe, a esse filho, a essa filha, essa pessoa que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Ajude-o, Senhor, ajude a tomar a decisão de confiar de maneira plena em Ti, a que paciência seja uma realidade em sua vida. Bom Deus, toma-nos em Tuas mãos, guia-nos e dirija-nos, ensina-nos, Pai, a esperar em Ti. Isso rogo, em nome e pelo amor dEle, Teu Filho e a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.